Ó, temos um americano aí falando aí, ó. Yes, sir. Vamos levar, então, nossos pensamentos nessa harmonia, que é um momento de confraternização, esse nosso estudo, um momento em que, com certeza, através do nosso querido Mestre Jesus, os nossos lares se tornam extensão da nossa casa espírita cristã, que possamos, assim, alcançar, através desse estudo, um pouquinho mais de esclarecimento e também levar um pouco de apoio, de ajuda a quem a espiritualidade assim resolver acolher. Passamos nós por esses momentos em que clamamos a todo momento pelo nosso querido Mestre Jesus, pela nossa querida Virgem Maria, esse acolhimento, essa atenção, por esse momento que passamos todos, e que esses estudos que nós fazemos possam nos fortificar nessa nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos agora fazer aquela transição difícil. Vamos lá, compartilhar. Yolanda, você vai falar sobre aquela questão do estudo dos livros do Palhano? Eu já falei com o tio Ismael. Não, mas pode falar tudo para o bem. grupo aqui também, Yolanda, faz favor. Tá. Diga lá. Bom, todos devem se lembrar, alguns aqui, né, da Semana de Estudo Espírita, que todo ano nós tínhamos, né? Tivemos, aliás, né? Só em 2019 que não tivemos, não foi, tio Ismael? Os outros anos, né? Então, agora, com esse potencial tecnológico, isso poderá ser feito online. E está havendo um planejamento pela diretoria de que essa semana aconteça no mês de outubro. E o tema seria a homenagem ao Palhano. E o Palhano incentivava e cobrava muito o estudo, né, do espírita, e ele publicou vários livros. Então, essa homenagem, nada melhor do que conclamar os grupos mediúnicos para estudar suas obras. Então, são sugestões de vários livros. A prece, eu tenho aqui uma relaçãozinha. Você sabe de cor, Chaco? Eu não sei de cor, não, mas eu posso ver aqui no zap do Wendel aqui, ele tem. Espera aqui que eu tenho aqui, espera aí. Então, cada grupo faria um estudo. Olha, nós temos aqui, alguns grupos já definiram os seus livros, né? Por exemplo, o estudo, o grupo Livro dos Médios, que acontece com Daniel França, o livro seria Dimensões da Mediunidade. O Labório Mediúnico, que é coordenado por Égida e Sérgio, Transimediunidade, o livro. E o nosso de quarta-feira, que tio Ismael nos acompanha, a sugestão é reuniões mediúnicas, mas pode ser mudado se caso tio Ismael assim desejar. O grupo de introdução à mediunidade, com Égida, Marcos, Carol Júlio, o livro será o livro da prece. Estudo avançado, que é no sábado, com Daniel França, o livro Passe. O grupo mediúnico, que acontecia com a Égida e o Egeu, que tornaram-se grupo de estudo, o livro será o Significado Culto dos Sonhos. Esses grupos são grupos mediúnicos que online tornaram-se estudo como o nosso. Então, a sugestão é que o grupo
estude um livro do Palhano, mesmo que não termine até em outubro, mas que se dê início a esse estudo. Se em outubro, olha, nós não terminamos, nós só conseguimos chegar ao primeiro capítulo, o segundo capítulo, não tem problema, chegamos até ali. E aí será até ali que nós iremos falar na semana da CS, né, que serão 2 horários para cada dia, encerrando no sábado, né? Aí, para o início, para a abertura e para o encerramento, serão convidados, né, pessoas como Eliomar, que é um estudioso de Palhano, a da dona Dalva, né? E os grupos fariam esse início de estudo, numa homenagem mesmo, não só de conclamar o Palhano, mas de praticar o estudo das suas obras, né? Palhano é muito conhecido fora do estado, pouco conhecido e pouco estudado aqui no estado, não é isso, tio Ismael? Verdade. Então, essa seria uma homenagem. Para quem não sabe, o Palhano é um dos fundadores da Casa Espírita, né? Estava desde o primeiro momento na fundação da casa, né? E ele, como diz um bom mineiro, né? Ficou trabalhando em silêncio, a gente não sabia. Ele estava juntando material para publicação de livros, né? Só depois que ele ficou doente é que a gente tomou conhecimento de que ele estava lançando livros, né? E foi aquela cachoeira de enxurrada de livros que foram lançados, a maioria deles sobre mediunidade, né? É uma especialidade dele era sobre isso. E a ideia, posso complementar aí, Yolanda? Claro, Chico. Então, e a ideia seria parar o que nós estamos estudando em cada um desses grupos, né, que são 6 grupos que a Yolanda falou aí, seria parar o estudo e começar a estudar o livro que será apresentado pelo grupo, né, na data que vai ser fixada em outubro. Para vocês tomarem conhecimento, eu vou pegar esse livro, que eu não conheço esse livro. Ele lançou muitos livros na La Chata, aquela editora do Rio de Janeiro, né? E alguns nós não tomamos conhecimento aqui, não conhecemos, né? Eu vou tentar conseguir esse livro, vou dar uma estudada nele para ver como é que a gente pode encaixar, para a gente não perder assim, o feeling desse estudo. O fio da meada. De unidade, né? Seu Ismael, esse livro eu tive que colocar no Google, ele não tem em PDF. Eu coloquei no Google e tem na Amazon, que é o do sábado, que eu vou conversar com a turma do sábado, no lugar do Daniel, ele me passou para fazer essa comunicação, igual a Yolanda fez hoje. Sim. Que do sábado seria o passe e as suas... e o magnetismo curador. É esse livro aqui. Então... isso aí eu conheço. Na Amazon tem, mas ele não tem em PDF. Aí hoje eu consegui esse aqui com o Daniel, da biblioteca lá da Casa Espírita, e vou escanear ele para a gente poder, no grupo, projetar as folhas escaneadas para a gente poder estudar, porque às vezes pode ser que nem todo mundo vai conseguir comprar. Eu só estou dando a dica, né? Sim, sim. Então, deixa eu entender aqui. Como é que vocês querem fazer? Vocês vão dividir o tempo? Por exemplo, meia hora a gente estuda, dá continuidade ao nosso estudo, e depois meia hora a gente faz o estudo do livro. Como é que vai ser feito isso? Já que o Ismael falou que também não quer perder o fio da meada do estudo que a gente está fazendo aqui. O Alexandre, o que eu falei, eu vou conhecer o livro para ver como é que a gente programa nossa reunião, né? Para ver se dá para dividir ou se a gente dá uma parada na sequência desse estudo e se aprofunda nesse livro, e depois a gente volta para esse estudo que a gente está fazendo. Primeiro eu vou conhecer, né, para poder saber qual material que tem, né, que eu não conheço. Pode ser que na Casa Espírita tenha na biblioteca. Era bom ver com o Daniel, se ele procura lá. Tá ok.
Eu não consegui achar na Amazon o Reuniões Mediúnicas, o Chacu, não achei. Todos os outros eu encontrei, menos esse. Ah, não tem na Amazon, não? Não tem Eu esse não aí? encontrei, não. Eu não encontrei. Eu estou entrando na estante virtual para ver se tem alguma coisa. Outra opção seria ver quantas pessoas vão querer comprar, se for decidido mesmo, né? E a Lorenza fazer o pedido. Porque Mas será que dá tempo? Será que ele chega a tempo? Dá tempo, dá tempo. O frete dos livros, quando ela pede, é caro. Então, ela falou que seria melhor juntar uma quantidade maior e fazer um pedido só. Né? Tudo bem. Mas eu quero dar as boas-vindas a Clara e o outro fazendeiro lá. Os dois fazendeiros estão aí com a gente hoje. Bom vê-los. Bom vê-los. A gente colocou a internet aqui na roça. A gente está aqui. Agora está dando para acompanhar. Agora dá para entrar. Aí é luxo, hein? Nossa, chique. Fecha a porta aí. Está um pode entrar. frio aqui de doer. Está uns Fecha a 8 porta grauzinhos. aí que pode aí. entrar a onça aí na cabana aí. Desse jeito. Fechar a porta para não entrar o frio, rapaz. Os bichos estão aguentando frio aqui. Tá bom. Então, Vamos ver vocês. vamos começar no meio de volta para levar alguma informação para vocês sobre esse assunto que a Holanda trouxe. Vamos compartilhar aqui. Uhum. Bom, meus amigos, deixa eu chegar para o lado aqui. Nós estamos nessa tela aqui. Deixa eu ver aqui. Essa tela paramos aqui, ó. Primeira Ordem dos Espíritos Puros. Nós estamos falando aqui da Sueli Caldas, que ela publicou esse livro Obsessão e Desobsessão. Na parte 3, capítulo 123. Tá. Relaciona os tipos de espíritos que normalmente são trazidos às reuniões de desobsessão e, por que não dizer, as reuniões de um modo geral. Nós falamos aqui no dia 9. Dia 9/6. Hoje é dia 16. Tudo bem. O que é interessante aqui é que ela faz uma apresentação desse espírito, diferentemente de Kardec, né? Mas sem perder assim, aquela noção do que a gente tem. Né? A Sueli Caldas desencarnou recentemente, lá de Minas, se eu não me engano. Acho que é Minas, né, o Chaco? Ela é de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Tá. Mas ela é médium e tinha um conhecimento sobre reuniões mediúnicas muito vasto, né? Então, vamos aproveitar aqui o que ela trouxe para a gente nesse livro. Ela praticamente, se eu dizer, separa espíritos em 2 grandes grupos. Os que sofrem e os que fazem sofrer. Não é isso que a gente percebe nas reuniões mediúnicas? É verdade. Os espíritos que sofrem e os que fazem sofrer. Os primeiros expondo suas feridas para receber o bálsamo da reunião, e os outros conspirando contra a reunião por possuírem o sofrimento maior da ignorância e da rebeldia. Se não, vejamos. Não é muito... se a gente traçar um paralelo, não é nada diferente da vida comum de todos nós, né? Não é assim que a gente vive nesse mundo de encarnados? Os que sofrem e os que fazem a gente sofrer. A reunião mediúnica não é muito diferente disso, não. Eu estava pensando nisso, Ismael. Isso aí é a nossa vida. Quando a gente acha que a gente não está sofrendo, é porque a gente está fazendo alguém sofrer. Mas vamos ver como é que ela separou isso aqui. Espíritos que sofrem. Bom, quem participa de reunião mediúnica vai ter uma noção bem aproximada de tudo aquilo que a gente vê nas reuniões mediúnicas. Isso quer dizer o quê? A universalidade dos ensinos.
dos espíritos, né? A doutrina espírita é baseada nisso. Porque lá no norte, ou lá no sul, ou no centro-oeste, por aí afora, as características são as mesmas. Tá? Espíritos que não conseguem falar. Outro dia a gente conversou sobre isso aqui, não foi? As comunicações, a dificuldade que a gente tem para poder estabelecer um diálogo com esses espíritos, né? Houve até uma participação interessante de todos, né? Para a Clara e o digníssimo esposo que está chegando hoje, a nossa reunião ela se processa da seguinte forma, Clara. É o Mazinho, Ismael. Hein? Mazinho, você está esquecendo o nome dele? Não, eu falei digníssimo esposo, não é não? Fala assim. Ué, mas eu achei que você não estava lembrando o nome dele. Fica honrado. Mazinho. Tá. Não, eu achei que você não estava Ele lembrando. sempre chama assim. Tá bom. Do que nota de R$1. Tá bom. Mas então, à medida que vocês tiverem alguma coisa para perguntar, ou pode interromper e a gente para poder conversar, ok? Ok. Uhum. Bom, o espírito que não consegue falar, vocês já sabem que existe isso, né? Da reunião, né? Espírito que desconhece a própria situação. Não é fácil da gente lembrar de alguns que acham que ainda permanecem encarnados? Não é. E eu trago para vocês até uma lembrança, até um tanto recente, né? Nós tínhamos o nosso companheiro Gilberto, fazia parte da nossa reunião mediúnica há anos, né? Desencarnou de uma forma assim meia trágica e apareceu apareceu na nossa reunião lá, achando que estava encarnado. Com as 2 ou 3 reuniões, ele nessa mesma situação de desconhecimento de que tinha desencarnado. Vocês observem como a situação é difícil, né? A pessoa que está lidando com a situação, há anos a fio, que estudava a doutrina espírita e, nesse momento, ele entrou nesse quadro aqui. Ele não estava percebendo que tinha desencarnado. É um negócio até interessante. A gente pensa que sabe tudo, né? Se ele tá aberto. Aí, Tá? Vocês tiveram essa, vamos dizer, responsabilidade de comunicar para ele que ele tinha desencarnado? não. Nós Não falaram, não? Nós deixamos ele à vontade, até ele mesmo, porque é um choque muito grande. Lá, mais à frente desse estudo, nós vamos ver as recomendações, mas não pode fazer igual o amigo nosso na nossa reunião, que o espírito estava batendo o pé que não tinha, o cidadão, na casa espírita é isso, hein? Veio à reunião sem ter noção que tinha desencarnado e o doutrinador, dialogador, começou a falar com ele que ele tinha desencarnado e ele discutindo. Não, como é que pode um negócio desse? Eu estou aqui conversando com você. Aí ele falou assim, você não morreu não? Então eu vou te matar agora. Meu Deus do céu. Para você saber que você está morto. Então, aí deu um choque, saiu da comunicação e deixou o médium em Pandareco. O médium sofreu um choque terrível. Meu Deus. Então, isso aí, a falta de preparo, né? Então, a orientação é deixar a pessoa, o espírito, se descobrir sozinho. Depende do caso, né? Não, a gente Caso vai dele. conversando e vai levando as informações para ele se dar conta do que está acontecendo, sem dar esse choque de ordem nele, né? Interessante. Com certeza ele vai se dar conta de que tem alguma coisa diferente. Suicidas, espíritos que sofrem, nós estamos nessa classificação ainda dada pela Sueli Caldas, né? Alcoólatras e toxicômanos acontece demais, sofredores de uma forma geral, dementados também tem demais,
amedrontados, correndo dos espíritos perseguidores, acabam sendo acolhidos na reunião mediúnica, né? Mas outros casos, os que desejam tomar o tempo da reunião, eu acho que vocês lembram de alguns casos desses, né? Chegam e começam a fazer aquele discurso e tal, e vai tomando tempo para que outros espíritos não sejam atendidos, não sejam ajudados. A gente tem que estar atento a isso aí, porque, inclusive, existe uma regrinha básica, não é receita de bolo, mas nós temos que prestar atenção no tempo. Quando começa a haver repetição da fala, é sinal de que já está na hora de terminar a comunicação, né? E começa a levar para esse lado de encerrar a conversa. Né? Espíritos irônicos. Tem gente que, quando enfrenta esses espíritos, gosta de bater boca com eles, de querer trocar insultos, aí está errado, né? Espíritos desafiantes. Vocês devem lembrar de alguns casos. Espíritos descrentes, não quer saber de Deus, nem de religião, nem de nada. Espíritos auxiliares de obsessores. Existe isso, gente? Espíritos auxiliares de obsessores? Eu não entendi o que é isso. Alguém pode falar aí alguma coisa sobre isso? Para a gente animar aqui, esquentar o frio? Claro, Ismael. Quantos dizem, falam assim, eu não sou, vocês estão pensando que vocês vão me derrubar? Pode me derrubar. Eu estou aqui só para trazer mensagem para vocês. Quem está atrás de mim é muito maior e vocês não vão conseguir derrubá-lo. Quantas vezes? Ah, tá. É isso mesmo. É porque é igual aqui, De uma certa forma, eles são também obsediados, né? Como? Esses auxiliares. Como é que é? Esses auxiliares, de uma certa forma, também, eles são obsediados, então. Sim, com certeza. Ah. Ele faz o duplo papel, né? Magnetizados, né? Ismael, Hipnotizados. então, Ismael, alguns deles chegam a falar que eles são trabalhadores, né? Não, eu sou trabalhador, eu tenho meu chefe, eu sou o trabalhador aqui. Prestador de serviço. Prestador de serviço, isso aí. Como são as coisas? Tipo Paulo de Tarso, né, que achava que eles estavam prestando um grande serviço até que se deu conta na estrada de Damasco, né? De que o serviço que ele estava fazendo era negativo. Espíritos mistificadores, que enganam a todos. Vocês ficam muito atentos para não cair nessa armadilha. Os que fazem sofrer, continuamos nela. Inimigos do Espiritismo. Quem poderia ser inimigo do Espiritismo? Quem é que arrisca aí algum palpite? Pessoas, né, de espíritos que eram de outras religiões antes de desencarnar, não? Que já era inimigo do espiritismo quando encarnar. Desencarnou, continua inimigo. Não seria ele? Inimigos de Jesus também, principalmente, né? Porque o espiritismo veio renovar o evangelho, né? É o evangelho redivivo, e veio clarear as mentes das pessoas. Então, principalmente os inimigos de Jesus são inimigos do espiritismo. Porque o que acontece é que a doutrina espírita veio descerrar o véu, né? E eles se veem descobertos. As outras doutrinas, com todo o respeito que devemos ter por eles, que fazem um grande papel, eles não têm essa faceta, né, de conhecer esse outro lado, e fica mais fácil desses espíritos agirem. E com a doutrina espírita é um pouco mais diferente, porque nós sabemos da existência deles e localizamos eles. Então, vamos dizer assim,
o inimigo potencial para eles, né? Então, eles se dizem inimigos da doutrina espírita por isso, né? São companheiros nossos de vidas passadas que até nos chamam de traidores, muitas vezes a gente vê isso na reunião, né? Você é um traidor da nossa congregação, você deixou a nossa congregação e passa a perseguir a gente e a própria doutrina, né? Galhofeiros, isso tem do lado de lá e do lado de cá, como tem, né? Brincalhões. Ligados à magia. Tem? As nuances do sofrimento humano são infinitas, e se fossem contemplar a todos os dramas, a relação dos tipos de espíritos sofredores não teria fim. É verdade. Desde os que apresentam lesões orgânicas a nível de perispírito, até os que as têm psicológicas, como os arrependidos, sem reação, revoltados, inadaptados à vida espiritual. Ficam desconfortados no mundo espiritual e tem essas reações, né? Orgânicas e psicológicas. Nas reuniões da gente na Casa Espírita em geral, fala-se muito em espíritos zombeteiros. Eu não ouvi essa qualificação aí, né? Eu estaria de outra forma, né? Galhofeiro, Ele fica zombando, é. É mais ou menos essa mesma classe, né? Galhofeiros. Seria os galhofeiros, então. Zombeteiros, é quase a mesma coisa. Ok. Vamos ver aqui. Tipo de espíritos comunicantes. Espíritos que fazem sofrer. Para cada um dos tipos de espíritos, Sueli Caldas apresenta orientações sucintas de como doutrinar. Olha, ela vem trazer aqui algumas informações, né? Mas alertando, não existe receita de bolo para doutrinação. Aí vem aqui, dito, embora saibamos que não existe um caso igual ao outro, esses modelos servem-nos de parâmetro a partir dos quais iremos acrescentando as nossas próprias experiências. Não é isso que acontece? A gente atende um determinado espírito na reunião, na outra reunião vem alguma coisa parecida, se a gente for aplicar a mesma receita, pode dar errado. Né? Tem que ficar atento para a gente não traçar uma norma assim, ó, esse aqui a gente trata desse jeito, aquele outro trata do outro jeito. Então, não é sistematizar. Como a criatura humana tem 1000 faces, em cada caso ela pode se comportar de um determinado jeito, os espíritos que são os encarnados que estão desencarnados, não tem diferença, né? Não é assim? O que vocês acham de esse algum comentário? Eu posso aplicar a mesma receita para todos? Não. Não. Não, porque o caso pode ser parecido, mas o que levou a esse caso a acontecer, as situações foram diversas e diferentes. Com certeza. Somos individualidades, somos únicos, né? Nossas reações e as provocações também. Com certeza. Reações, diversos tipos de procedimentos, né? Cada um tem uma história diferente da outra. Né? Vejamos agora esses tipos, né? Espíritos que fazem sofrer. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluto. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. Se não me engano, essa fala é de Kardec.
De um grau a outro, Kardec, sim, de um grau a outro, a transição é insensível. E, nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Olha que interessante. Hoje eu posso ter uma reação, amanhã eu posso ter outra, né? Comportamento, né? As nuances são infinitas. Ó, na questão 100 do Livro dos Espíritos. Esta classificação se baseia no modo como os espíritos se apresentam nas reuniões de desobsessão e refere-se apenas aos espíritos obsessores e necessitados. É o que nós vimos até agora, né? Os tipos de comunicantes. Ao incluí-la nesse livro Obsessão e Desobsessão, aí é a Sueli, nosso intuito é oferecer nossa contribuição aos que se dedicam ao ministério desobsessivo, sobretudo os que estão iniciando, para que tenham uma visão geral, embora bem simples, dos principais tipos de espíritos que se comunicam nessas sessões especializadas e também, em linhas gerais, focalizar a abordagem que o esclarecedor pode adotar. Nós estamos aqui com o pensamento de que tudo isso que está sendo falado seria só para o dialogador? Será que, no caso, o médium, é interessante para ele saber disso? Vocês que estão aí na linha de frente, a Sheila, Zelda e outros mais, Yolanda, toda essa classificação é interessante para a gente? Eu penso que sim, tio Ismael, eu tenho certeza que sim. Aliás. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos ajudar o dialogador. Às vezes é possível isso, né? Você conversar com o espírito, né, mentalmente e ajudar. Muitas vezes, quando a aproximação está acontecendo também, dependendo do estado em que você precisa acalmar o espírito, né, e se acalmar, nós podemos fazer isso sim. O médico pode ajudar. Ela está certa, porque a gente manda pensamentos positivos para abrandar aquela situação em cima de tudo isso aqui que está sendo passado e de mais conhecimentos que a gente tem, mas a gente mentalmente influencia através desses resultados aqui, que é um escrito que vale muito a pena. Então, serve para a gente, porque a gente, mesmo incorporado, a gente lembra dessas escritas, dessas instruções, e na abordagem ali do irmão, nós tendo isso aqui no subconsciente, nos ajuda muito e a toda a didática que vai ter na conversação. Eu me lembro que tem algumas características de alguns médiuns, né? Por exemplo, a Sheila, outro dia, Sheila Neves, falando no meio da comunicação, ela, às vezes, escreve no papel o que está se passando. Olha, esse espírito é assim, 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 e tal, para poder orientar o dialogador. Outras vezes, antes de começar o diálogo, o espírito, o médium, tem noção do que vai acontecer. Ele capta. Essa situação acontece comigo. No seu caso, você às vezes comunica, né? Fala, olha, às vezes eu já sei o que está se passando mais ou menos, aí eu já falo antes de receber o espírito. Dessa forma acontece comigo. Sim. Aí ajuda muito o dialogador. Muito mesmo, né? Aí ele tem uma noção mais exata do que pode ocorrer durante o diálogo, né?
e a manifestação. O médium ajuda o dialogador e o dialogador, por sua vez, vai ajudar o médium a atender aquele espírito de uma forma que não cause muita dificuldade para o médium. Ismael, me veio uma comparação Sim. com relação à pergunta que você fez, se esse tipo de informação que nós estamos estudando, se além de ajudar o dialogador, se ele também ajuda o médium. Qual o pensamento que eu tive aqui? Imagina você fazendo uma viagem que você está conduzindo o seu carro por um caminho que você nunca passou antes na sua vida. E não tem mapa, não tem nada. Você vai se comportar emocionalmente de um jeito. Mas se você se prepara antes para a viagem, mesmo que apareça um caminho que você nunca passou antes, mas que você teve acesso a um mapa, a informação, você vai passar por esse caminho com mais tranquilidade. É o que eu acredito quando acontece com o médium, quando ele se depara com uma situação de sensibilidade energética ou de percepção do nosso irmão, né, desse espírito que se aproxima, e pode ser uma novidade para ele. Mas se ele já estudou o caso, se ele já teve uma referência, ele vai ter um comportamento diferente do que se for uma coisa 100% que ele não tem nem noção nenhuma do que vai acontecer. Por mais que tenha confiança na espiritualidade, por mais que tenha confiança no dialogador, em todo o trabalho, eu acho que é muito mais reconfortante para o médium quando ele tem essa oportunidade que a gente está fazendo aqui agora, de fazer esse estudo, que é essa comparação que eu fiz de você passar por um caminho que você já tem uma panorâmica dele, do que você vai encontrar na frente. É a comparação que eu faço. Fica tudo mais fácil. Ismael, e outra situação. A gente mesmo dentro da casa, todo médium, na minha maneira de ver, teria que fazer esse estudo, porque ele nos favorece. Dentro da casa espírita, às vezes a gente, como um interlocutor conversando, pode ter alguém que possa vir incorporar, ou situações diversas, que a gente sabendo, a gente vai saber lidar com as situações, Verdade. como orientador, entendeu? Uhum. Por aí, gente. Vamos lá. Continuando aqui. Importa ainda mencionar que algum desses tipos de entidades aqui relacionadas comparecem também nas reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, sendo mais comum nestas, desde que estejam os médios em condições e que haja necessidade dessas manifestações. Nós estamos falando aqui de reuniões de educação e desenvolvimento mediúnico, que até há pouco tempo a Casa Espírita não tinha essa reunião, né? E foi criado um grupo para os médios, tipo assim, iniciantes, né? Para que se preparem para depois fazer parte de grupos com atendimentos mais difíceis, um pouco mais complicados, né? Espíritos que não conseguem falar. Outro dia nós debatemos sobre isso aqui, né? Como é que nós vamos fazer? Vamos ver aqui. São bastante comuns as manifestações de entidades que não conseguem falar. Os médiums já se depararam com essa situação, né? Essa dificuldade pode ser resultante de problemas mentais que interferem no centro da fala, como também em virtude do ódio em que se consomem e, de certa maneira, oblitera a capacidade de transmitir o que pensam e sentem. Na vida comum também acontece isso. A pessoa está com tanto ódio que não consegue nem expressar, né? Isso também pode ser indicado, esse aí, para aqueles que não têm forma humana? Eu acho que no texto mais à frente vai tocar nesse assunto aí, mas pode sim. Pode sim. Isso que você está falando tem sentido. É porque não tem uma forma que não é humana, então eles não conseguem falar, né? E às vezes ele está tão, assim, com tanto ódio,
Ódio que esquece até da forma humana que ele tem e vai se transformando, né? Vira um tipo de animal, outra hora se transforma em ovoide, né? E aí, como é que vai arrancar a fala de uma criatura que está nesse estado? Fica difícil. A capacidade de transmitir, de sentir, de pensar, fica prejudicada. E o médium não consegue expressar, porque o espírito não tem na mente dele a capacidade de transmitir isso, né? Em outros casos, pode ser um reflexo de doenças de que eram portadores antes da desencarnação e que persistem no além-túmulo por algum tempo, de acordo com o estado de cada um. Não generaliza aqui, né? Às vezes o espírito passa para o outro lado, tem uma determinada situação que vivenciava aqui, e até que ele se ajuste no mundo espiritual, ele ainda permanece com aquela mesma dificuldade. Continuando, quem não consegue falar. Finalmente, existem aqueles que não querem falar para não deixar transparecer o que pensam, representando essa atitude uma defesa contra o trabalho que pressentem ou sabem estar sendo feito junto deles. Alguém lembra de algum caso que já ocorreu com vocês? Eu lembro de vários casos em que o espírito ficou fechado ali e, de repente, ele pensando que ele era mudo, né? Assim, não vou falar nada, vocês estão querendo fazer interrogatório para tirar informação. Lembra de algum caso desse nas nossas reuniões? Isso pode acontecer. Com certeza, todos esses casos que você está mencionando aí, sempre, todos eles aconteceram já em nossas reuniões. Uhum. É o que está escrito não quer aqui. Falar, isso justamente por causa disso que você está falando. É. Ah, não, né? Porque vocês estão querendo saber informação. Não vão saber nada de mim. Não, e aí você tem que ir com nada. aquela paciência, com aquele amor, com aquele carinho, para tentar conquistar a confiança dele. É interessante que me veio aqui agora uma lembrança que o mundo espiritual tem 1001 formas, né, de conduzir uma situação dessa, né? Uma determinada época, um espírito estava nessa situação e, sem que eu tivesse nem pensado no caso, eles começaram a projetar uma espécie de tela na frente dele, revelando tudo o que ele estava pensando, né? As coisas que ele não queria falar para não se entregar. E aí ele começou a esbravejar porque estava invadindo a privacidade dele, né? Falou não? Você está sendo filmado. Ô, Ismael, ou então, que já aconteceu comigo, o espírito não quer falar porque, apesar dessa aparente dureza, ele não quer dar chance, né, para ele está fragilizado, né, mas ele ainda não quer sair da situação que ele está, então ele não quer falar para não dar chance ao dialogador de mudar a postura dele, que ele sabe, né, no íntimo dele, que se começarem a falar, ele vai se sentir na contingência de mudar de atitude. Então, ele não fala, diz que não quer falar, diz que não quer conversa, mas porque ele não quer mudar de atitude, né? Justamente por isso. Ele sabe que se começar a falar, ele vai mudar, vai ter que mudar, ser convencido, vai ser obrigado, né? Não obrigado assim, que vou fazer uma coerção, mas é porque ele já tem aquilo no íntimo dele, ele não quer mudar, às vezes não, tem medo de encarar a nova situação, então ele não quer nem conversa. Mas, geralmente,
ele acaba cedendo. Geralmente acaba cedendo. Como tá dito Também, aqui, Ismael, me lembrei de um caso aqui certeza, né? também, de uma pessoa, de um espírito que ele estava tão apavorado, ele estava acuado, fugindo, e ele tinha receio de que ele falando, ele pudesse se entregar no sentido de descobrissem que ele estava fugindo, o que estava acontecendo com ele, e ele ser apanhado, ser castigado. Já aconteceu isso com nossa reunião também, eu me lembro disso, ele chorava muito, e foi difícil tirar alguma coisa dele. É porque, às vezes, eles ficam presos a determinados grupos, falanges, né? E eles conhecem algumas coisas desses... É igual a essas comunidades aí de drogas, né? Quando o cidadão sai daquele meio ali, ele fica apavorado porque se descobrirem que ele falou alguma coisa sobre aquilo ali, ele pode ser morto, né? Então, atravessam para o lado de lá nessa mesma situação, né? Se comprometer com os parceiros anteriores. Uma atitude de defesa. Então, eu posso entender, Ismael, que a maioria desses espíritos que agem assim, eles não estão ali porque querem, então, eles foram encaminhados, é isso? Sim, ué. Vou levar. Normalmente, na verdade, os espíritos que se comunicam, eles foram selecionados pelos dirigentes espirituais. Eles são levados, são selecionados. Isso aí eu já ouvi na reunião do espírito. Eles não entram assim, vai lá e pronto, não. Não, né? A porta está aberta, vai entrando todo mundo, não. Eu sei disso, é porque tem Você muito pode, querendo, você não então... pode, porque senão a gente ficaria muito... A maioria não quer. Fica muito a descoberto, né? E são aqueles que já estão assim, já têm uma predisposição, né? Ele seleciona aqueles que têm já a predisposição para uma mudança. Sim, né? Exato. Ismael, só fazer um... Não, nem sempre, Ok. nem sempre. Às vezes é que ele não quer mudar, eu acredito que não. Externando isso, não é, Clara? Ele externa que não quer mudar, mas os espíritos conhecem o íntimo das pessoas e ali tem uma luzinha que está começando a querer acender, eles vão lá e puxam e Mas a traz gente tem para poder aqueles... quebrar aquela barreira. mas tem aqueles espíritos que, às vezes, o médium recebe, eu mesmo já recebi esse tipo de espíritos trevosos, que, assim, por questão de minutos só, você vai ali só um pouquinho e não consegue nem fazer como é que fala? Nenhum diálogo, nada com ele, só para ele sentir um pouquinho da nossa vibração material. Choque anímico. O choque anímico. Choque anímico. Então, aí, ou seja, não dá nem tempo, assim, só para ele sentir como que vai ter. E esse espírito é levado, às vezes, várias e várias vezes para poder... Né? Leva muito tempo. Tem espírito que leva muito tempo. Então, eu acredito que alguns demoram bastante. Demoram. Tem espírito que demora anos. Pois Os espíritos vão levando e mergulham ele naquela vibração e tiram. Mergulham e tiram. Dando assim uma espécie de têmpera, né, para ele ir amolecendo, né? Até chegar a hora que consegue dobrar o cidadão. Né? Mas eu acredito Mas, de mais... qualquer forma, o controle é do mundo espiritual, não é nosso, não. Eu acredito mais nessa fala anterior do senhor, que os espíritos sabem que ele tem possibilidade de melhora, ele já está no ponto de ser ajudado. Porque, às vezes, pode ser algum espírito que já teve numa fase boa e mergulhou numa fase ruim. Eles sabem que ele tem potencial, aí eles vão tentar ajudar, mesmo que ele, de imediato, eles não queiram mudar. Né? E, muitas vezes, também, eles retiram o espírito pelo grande mal que eles estão fazendo. Então, não é só essa questão, né, de que está predisposto a mudar, mas o espírito está causando tanto mal
que aí ele é retirado da área onde ele está, né? E é feito isso mesmo que Ismael falou, né? Vai, chega, dá aquele choque, porque é uma semente que vai sendo plantada, né? Cada vez que coloca o espírito lá para ser para o dialogador, é a semente que vai entrando, que vai sendo plantada, até que chega uma hora que há uma rendição, vamos dizer assim, né? É aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, né? Exato. Não há necessidade de tentar insistentemente que falem, forçando-os com perguntas, pois nem sempre isso é o melhor para eles. Às vezes é só o choque anímico mesmo. Então, nós estamos falando agora, né? Outro Ou às dia... vezes uma prece, né? Eu lembro que, às vezes, na época que eu recebi algumas vezes, assim, quando a Égida estava no nosso grupo, que eu falava assim, faz só uma oração, faz uma prece. Aí ela fazia pertinho, fazia uma prece para aquele espírito que estava ali, e pronto, não tinha mais nada para fazer além da prece. Sim, é por aí. Uma gotinha de medicamento por vez, homeopático, uma dose homeopática, né? A casa espírita é uma dinâmica muito grande, que está fora da nossa maneira de pensar, do nosso raciocínio. Então, tem diversos tipos que vão chegar ali em diversas condições. Muito mais no que foi falado aí. Alguns já quase cedendo um pouco, mas muitos também não. Então, vão chegar ali porque a casa tem um suporte muito grande para atender qualquer situação. Mas tem diversos tipos que vão chegar ali, com certeza. Isso aí. O doutrinador deve procurar sentir, captar os sentimentos que trazem. Geralmente não é difícil apreender. A intuição, né? Em ação, né? O dialogador tem que ficar em prece ali, tal, tentando sintonizar para poder tomar uma decisão, né? Não é a de sempre, mas é aqui a intuição do dia a apresentar para ele. Não, como dissemos, não existe receita de bolo. Os que sofrem ou os que se lançam no ódio deixam transparecer o estado em que se encontram. De qualquer forma, são sumamente necessitados do nosso amor e atenção. Se a gente aplicar esse amor e essa atenção, até os mais endurecidos acabam se rendendo, né? Amor e atenção. O doutrinador deve dizer-lhes palavras de reconforto, aguardando que respondam espontaneamente, sem forçar, né? Muitos conseguem conversar ao cabo de alguns minutos, outros não resistem e acabam aceitando o diálogo, cabendo ao doutrinador atendê-los de acordo com a problemática que apresentam. Qual é o ponto de interesse que o espírito pode apresentar nessa fala? Tem que ficar atento para poder, em cima daquele ponto de interesse dele, a área de interesse que ele apresentar na fala dele. O Ismael, é por isso que é muito importante o que você falou da sintonia. Isso eu acho que é o mais importante, porque você sintoniza não apenas com o plano espiritual, onde os mentores estão ali atentos para lhe enviar sugestões, inspirações, e você também sintoniza com aquela criatura. E você capta, como foi falado aí, né, como estava escrito ali, capta a situação dela, a emoção dela, e fica mais fácil você conseguir envolvê-la com aquele carinho e atender, como você disse, às necessidades mais íntimas dela. Se você não tiver a sintonia, nesse caso, com o plano espiritual
e atento para o que o espírito comunicante está falando, observando as reações dele, você tem mais dificuldade de conseguir conversar. Você tem que estar totalmente, os seus sentidos todos voltados para o atendimento, para o acolhimento àquela criatura que está ali necessitada. Uma vez um espírito orientador da reunião nossa lá, ele fez a seguinte colocação: olha, esses espíritos, depois de um atendimento assim, muito difícil, né? Então ele falava que tem que ser tratado com muito amor e carinho, como se fosse um dos nossos mais queridos familiares que está na situação em que ele está. Aí só assim a gente vai conseguir amar e compreender aquela criatura. Se a gente levar para esse lado, esse paralelo aí, essa criatura pode ser que seja um parente meu, um familiar meu que está desgarrado nessa situação e precisa de muito amor e carinho. Quem é que não gosta de tratar com amor e carinho um familiar, né? Então, se todos nós somos filhos de Deus e somos todos irmãos, a nossa família é universal, né? E o tratamento tem que ser igualitário, né? Ah, mas ele é muito violento. Sim, está violento. Mas ele pode mudar, né? O tempo vai depender dele, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte e ajudar a essa caminhada ser o mais rápido possível, né? Essa sua fala, tio Ismael, Hein? essa sua última fala aí, associando o que a tia Zelda disse, acolher primeiro para atender, né? Acolher, atender como se estivesse atendendo a um ente querido. Isso, acho que é para o dialogador e para o médium. Sim. Quando o médium se coloca ali para iniciar o seu trabalho, né? Como se estivesse se preparando para acolher e atender um ente querido, a espiritualidade, a gente faz o canal, né? Facilita para a gente fazer isso, né? Porque o médium também vai acolher, vai participar desse atendimento. Pensa, aí o dialogador chega com esse sentimento de acolhimento, atendimento, como se estivesse atendendo um ente querido, como diz a galerinha aí, lacrou. Muitas vezes a gente está fazendo atendimento, até chora junto, né? Com o espírito, né? Quando a gente consegue fazer isso, chorar junto, é porque funcionou, né? O amor funcionou ali, a fraternidade funcionou, né? E interessante é que, em alguns casos, alguns médiuns, eles observam o espírito, às vezes o espírito está numa situação tão difícil que ele passa a bola para o outro. Olha, fulano está livre ali, pode falar por ele lá. Não é assim? Às vezes acontece, alguns casos, o médium se assusta com as características do espírito e começa a querer transferir a comunicação para o outro, né? Ó, fulano está livre ali, ó, faz favor. Pode ocupar ali o espaço ali. O Ismael, e às vezes a emoção do espírito é tanta que, mesmo terminada a comunicação, a gente, médium, cai num choro copioso, que às vezes é difícil de controlar, sabe? De tanta emoção, ou com relação, às vezes, ao sofrimento do espírito, né? A gente acaba chorando. Chora o dialogador, chora o médium, chora o espírito, né? Chora todo mundo. É um chororô danado, mas isso é bom demais. A quantidade de vibração que vai nesse momento, a gente não tem noção da quantidade. Eu nunca tive essa oportunidade de ver um dialogador chorando por causa de uma comunicação, não. Nunca viu? Não. Eu já vi Égida várias vezes.
Então você não estava lá quando eu atendi. Então você não estava lá quando eu atendi, que eu já chorei muitas vezes. Não, deve ser. Mas a gente está ali, às vezes, concentrado no atendimento, né? A gente não consegue perceber o que está em volta, né? Por exemplo, comigo isso nunca aconteceu. Pode ser, mas a gente se emociona muito, às vezes, com aquele espírito, a gente sente o sofrimento dele, a gente não consegue segurar. Eu nunca não sabia que isso acontecia, não. Eu sou testemunho. Às vezes você estava incorporado. Não é uma coisa incomum. Não, é isso que eu estou falando, porque às vezes assim, você está ali com o seu, né, no seu trabalho, e você não vê o que acontece ao redor. Porque quando eu recebo o espírito, na maioria das vezes, eu estou no local do espírito que eu estou atendendo, entendeu? Assim, eu vejo toda a cena, toda como é que fala? A imagem, não, a paisagem do local onde o espírito se encontra. Então, por eu estar ali, eu não consigo ver o que está se passando ao redor. Na reunião. A não ser que eu não esteja em atendimento. E nesses poucos momentos que eu não estive em atendimento, eu nunca vi uma situação dessa. Eu queria ver. Agora eu fiquei curiosa. Clara? Oi. De vez em quando eu chego perto de você e falo o quê? Você não tem que estar olhando para os lados. Presta atenção no que você vai atender. Você lembra disso? Sim. Aí você fica olhando e tal, para lá, para cá. Assim, presta atenção no que você vai fazer. E não fica olhando para os lados, não. Eu sou até chato nisso, né? Sim, então, mas e nesses momentos que eu olho para os lados, nunca vi uma situação dessa. É isso que eu estou falando. Eu não sabia que acontecia. Não desmerecendo que os doutrinadores não tenham sensibilidade, não é isso. Mas, assim, eu nunca parei para prestar atenção nisso, que isso poderia acontecer também com o doutrinador. Às vezes até dissimula, né? Coça o olho assim, devagarinho, tal. Caiu um cisco aqui. Mas é isso aí, gente. Meus amigos, nós já ultrapassamos as 9, né? Eu quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Quando é que a gente volta na reunião física, presente? Nós vamos fazer uma reunião administrativa daqui a uns dias para analisar a situação, obedecendo sempre as orientações das autoridades competentes, né? Porque agora está todo mundo vacinado. Não, senhora, não está todo mundo vacinado, o quê? Não. Como? A maioria dos com mais idade. Maioria 50 mais um? Por exemplo, o nosso grupo, eu acho que a maioria deveria estar, porque todo mundo já tem ali pelo menos você ouviu falar, Clara, você ouviu falar de casos de pessoas que, mesmo tendo tomado a segunda dose da vacina, pegaram Covid? Sim, mas não morre. O objetivo da vacina não deixar não é isso. Olha só, não é isso. Não é morrer, não. É você ir e passar para os outros. A gente tem que pensar, não é na gente, não. É nos outros que não pegaram, que são mais jovens, que não foram vacinados. Não é na gente que a gente está pensando, não. É nos outros. Eu estou pensando assim. Eu estou pensando assim. No nosso grupo, no nosso grupo, a maioria é de 50 para cima, não é? Sim. Tem alguém com menos de 50 anos? Clara, nós vamos fazer esse bate-papo com o pessoal da diretoria para ver onde é que a gente chega e depois a gente comunica para vocês. Aí lá no dia da opinião. Eu vou dar opinião, já era para ter voltado a tempo. Não, assim, tudo bem que não tenha a reunião mediúnica, porque a gente vai ter que fazer o diálogo, né? Então, é uma coisa muito ainda. Mas, pelo menos, uma reunião doutrinária, com reserva de horário. A gente está precisando. A gente está seguindo as orientações da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Vamos conversando, a gente vai chegar antes de fechar de fechar tudo de novo, quando o troço estava menos
contagioso, me fizeram um convite, eu fui numa igreja evangélica, achei muito bem organizado o negócio nos bancos, as pessoas tudo de máscara, as pessoas tudo afastadas, só ficava junto quem era da mesma família, né, lá no salão do culto. Aí eu falei assim, se o negócio for desse jeito, na casa espírita, penso eu, né? Quando, né, já com o pessoal vacinado e tudo, e o pessoal ir de máscara, eu acredito que, não sei, é a minha opinião, né? Tá. Vamos ver o que a Elizabeth quer falar aí. Ismael, eu tive a informação agora à tarde que nós estamos começando pela segunda vez a terceira onda de uma médica que eu tive no médico hoje à tarde. Então, nós vamos, daqui a pouco, acho que fechar tudo de novo. Só para esclarecer aí com relação à possibilidade de mandar ou não. Se bem que, como já foi dito, a gente está obedecendo à federação. Mas, infelizmente, estamos começando de novo uma terceira onda. Só para isso. Boa noite. Vamos pedir a Deus para essa onda quebrar antes da praia. Nós vamos nos encontrar na parte da diretoria para a gente poder conversar com todo mundo junto e verificar o que está ocorrendo, como é que estão as coisas, para poder a gente decidir, né? Se volta, se não volta. Mas grande aprendizado esse nosso, não? Muito. Ficar isolado. Se Deus quiser, nós vamos voltar. Não sei quando, mas vamos voltar. Ou então é o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Vamos parar aqui para não atrapalhar o organizador do programa. Parar nessa situação aqui. Tá. Aqui hoje é 16, né? 16, 6, 2021. Gente, agradeço muito a participação de todos, a presença, né? Bons momentos, né, que nós vivenciamos aqui. Agradecendo a Deus. Tomás. Viviana. Eu tô aqui. Você tá bom? Tudo jóia. Jóia. Graças a Deus. Você pode fazer a prece para encerrar para a gente? Lembrando das Claro, faço sim, com certeza. gerais. Está funcionando bem o seu som aí? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Hoje eu estou num lugar melhor. Ah, tá bom. Então vamos. Estou no quarto da minha neta. Vamos te ouvir. Aqui a internet é melhor. Tá, joia. Mestre muito amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui estudando, aprendendo um pouco mais sobre os teus ensinamentos, sobre a nossa verdadeira vida, a vida do Espírito, sobre a nossa condição de trabalhadores do bem, sobre a nossa condição ainda enfermo e que precisamos muito nos melhorar. Que possamos transmitir essa caridade a qualquer lugar que a gente possa estar. Que possamos ser pessoas cada vez melhores. E que nessa pandemia, Senhor, possamos aprender que não é só nossa vida que importa, mas que do nosso próximo também. Aquelas pessoas que ainda não compreendem de tão grave que é essa doença. Por isso pedimos, Senhor, que nos ampare, nos proteja e continue sempre conosco, pois, como disseste há mais de 2000 anos, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, Mestre, nós realmente não sabemos. Por isso pedimos, imploramos que continue sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo,
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ó, Jerusa não pôde Sim, estar aqui conosco e pedimos,